O tema de hoje é sobre a doutrina Mormon. Mas afinal, o que é a doutrina Mormon? A doutrina Mormon é assim chamada em homenagem ao presidente americano James Mormon, que governou o governo dos Estados Unidos entre 1817 a 1825. Ele anunciou a sua doutrina ao Congresso americano no dia 2 de dezembro de 1823. A sua doutrina reafirmava a posição dos Estados Unidos contra o colonialismo europeu no continente americano. A frase que Mormon usou, e é muito usada até hoje, é América para os americanos. Contudo, devemos entender a situação da época. O governo dos Estados Unidos, naquela época, era muito jovem, possuía apenas 40 anos, e por conta disso temia que os europeus resolvessem lutar pela reconquista da América Latina. É muito também importante ressaltar que os Estados Unidos nesta época ainda estava longe de ser considerado sequer uma potência regional, ou seja, era um país de pouca influência em seus vizinhos. A doutrina também permitiu que se iniciasse o chamado Destino Manifesto. Esse destino consistia no governo dos Estados Unidos expandindo a sua área, que então só permanecia no leste do continente, até o oeste. Isso acabou aniquilando a população indígena que morava nesta região. O pensamento da doutrina Mormon consistia em 3 pontos: a não criação de novas colônias nas Américas, a não intervenção nos assuntos internos dos países americanos, a não intervenção dos Estados Unidos em conflitos relacionados aos países europeus, como guerra entre os países e suas colônias. Sobre a reação na América Latina. Na época, a América Latina reagiu à doutrina Mormon de forma favorável, mas em algumas ocasiões houveram suspeitas. Em 1826, Bolívar, um político venezuelano, apelou no Congresso do Panamá para sediar a primeira reunião pan-americana, inspirada na doutrina Mormon. Porém, a partir do final do século IX ao início do século XX, os Estados Unidos iniciaram seu movimento expansionista, como por exemplo as investidas militares contra os países caribenhos, Cuba, Haiti, Porto Rico, entre vários. Os Estados Unidos também patrocinaram inúmeras ditaduras na América Latina, como por exemplo o Chile, Uruguai, Argentina e o Brasil. Apesar de hoje em dia a América Latina sofrer influências econômicas da China e de outros países, ainda podemos considerá-la uma região de grande influência norte-americana.